alunos do 8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 89. Hoje a gente vai dar início ao estudo dos polígonos, tá? O objetivo então vai ser retomar o conceito de polígono e identificar os elementos de um polígono. Os materiais que você vai precisar para a nossa aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua para fazer as anotações e resolverem os exercícios depois da aula. Então, polígonos, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma obra, né, a obra Small Town Among the Rocks, de Paul Klee. Então, essa obra, se vocês observarem, tem várias figuras geométricas aqui e, no caso, temos alguns polígonos, certo? Relembrando, né? Então, nesse quadro a gente tem algumas figuras geométricas planas, formadas apenas por linhas fechadas simples, segmentos de reta e respectivas regiões internas. Isso seria a definição de polígono. Então, cada uma dessas figuras é chamada polígono. No quadro anterior, por exemplo, lembram polígonos as seguintes figuras. Então, todas essas figuras aqui lembram polígonos. Elas não são, né? Porque, se observar aqui, é quase uma curva, né? Então, elas são feitas à mão livre, elas não são exatamente polígonos, mas elas lembram os polígonos, né? Então, se elas lembram polígonos, a gente é bom, então, também relembrar qual é o conceito, né, de polígono, certo? Então, o polígono, ele vai ser uma figura plana, que vai ser formada por uma linha fechada, simples, composta apenas de segmentos de reta, certo? Reunida com a sua região interna, ou seja, para ser polígono, só pode ser formado por linhas retas, ok? Precisa também ser fechada, tá? Eu não posso ter uma figura aberta, por exemplo. Se eu tivesse aqui uma figura assim. Isso aqui não é um polígono, ele não é fechado. A partir do momento que eu fecho ela, ela vira um polígono, ok? Os elementos de um polígono também, que são muito importantes quando a gente vai estudar sobre polígonos, né? Relembrar. Então, no polígono representado pela figura aqui a seguir, aqui do lado, a gente tem essa figura, né? A gente consegue destacar alguns elementos. Então, a prof vai recriar essa figura aqui no quadro para a gente acompanhar corretamente ali os elementos dessa figura. Mais ou menos, né? Então, aqui a gente tem A, B, C, D e E. Se vocês repararem, a gente tem aqui, né, no caso, os ângulos, né, desenhadinhos bonitinhos. E a nossa figura, ela está preenchida também, certo? Então, aqui estamos preenchendo a nossa figura. Então, esse aqui é um exemplo de polígono, certo? Deixa eu finalizar aqui. Temos nosso exemplo de polígono. Nós vamos ver quais são os elementos de cada um desses polígonos. Então, temos essa figura aqui, mais ou menos, né? Porque não está exatamente igual, mas ela representa aí um polígono. Então, aqui neste polígono, a gente tem o quê? Que os vértices vão ser os pontos A, B, C, D e E. Esses aqui são os vértices do nosso polígono, tá certo? Eles são os vértices e a gente nomeia os polígonos por meio dos seus vértices. No caso aqui, a gente tem o polígono ABCDE, ok? Os lados vão ser os segmentos AB, BC, CD, DE e EA, ok? Esses são os lados do nosso polígono. Os ângulos internos, que são os ângulos que são formados pelos lados consecutivos, vão ser os ângulos ABC, BCD, CDE, DEA e EAB, certo? Mas eu posso chamar eles também, né? Usar só as letras para representar eles. Observem que eu coloco somente o A com o chapéu, ou seja, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Eu sei que ele está falando dos ângulos internos do meu polígono ali, ok? Ainda, em um polígono, a gente também consegue destacar, né, as diagonais desse polígono. Então, se você observar ali na figura, a gente tem outra figura agora, um outro polígono. As diagonais vão ser os segmentos que unem um vértice a outro não consecutivo, ou seja, a gente tem ali um vértice ligado a outro, é um lado do nosso do nosso polígono, certo? Aqui no caso da diagonal, vai ser ligar um vértice a outro sem que esse vértice não seja consecutivo, ou seja, que não forme um dos lados do meu polígono. O vértice é a ligação entre esses vértices aqui, ó, que não são consecutivos.
e assim eu consigo ter, então, as diagonais do meu polígono. Nessa figura aqui, as diagonais são AC, AD, BD, BE e EC ou CE, ok? Cada uma das diagonais aí vai ter uma ligação entre um vértice e outro, ok? E aí a gente tem também, dentro dos polígonos também, né, os ângulos externos, que vão ser o ângulo que é formado no nosso polígono com o prolongamento de um dos lados que é consecutivo a ele. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho o lado DC, eu prolongo esse lado aqui e eu tenho, então, o ângulo C, que é, no caso, o ângulo externo, tá? Comumente, a gente escreve o ângulo externo como a letra minúscula do vértice e o chapéuzinho. Ou a gente faz como aqui e daí estabelece vários pontos. Mas é muito mais comum utilizar a letra minúscula, tá? Então, no caso aqui, o ângulo externo A, o ângulo externo B, o ângulo externo C, o ângulo externo D e o ângulo externo E, ok? Uma observação importante, então, convém destacar que em um mesmo polígono, o número de vértices, de lados e de ângulos internos é sempre o mesmo. Então, se eu estou falando de um polígono de 5 lados, eu vou ter 5 vértices e vou ter 5 ângulos internos e 5 ângulos externos, ok? Então, como exemplo, a gente pode observar esse polígono aqui. A gente tem, então, como vértices os pontos A, B, C, D, E. A gente tem como os lados AB, BC, CD, DE e EA. As diagonais AC, AD, BE, BD e CE. A gente tem como ângulos internos A, B, C, D, E, né, de ângulos. E ângulos externos A, B, C, D, E, aí com a letra minúscula, ok? Então, percebam a diferença. Quando eu estou falando de ângulo interno, eu uso a letra maiúscula do vértice com o chapéuzinho em cima para representar esse ângulo. E quando eu estou falando do ângulo externo, eu uso a letra minúscula com o chapéuzinho em cima para representar esse ângulo externo. Bem tranquilo, né? Isso aqui é só nomenclatura, tá? Só como a gente chama, só como a gente escreve cada uma das partes dos nossos polígonos, beleza? Agora, nomenclatura de polígonos. Então, apesar da origem da palavra polígono ela ser relacionada a vários ângulos, a gente também pode nomear os polígonos considerando o número de lados que cada um deles tem, que é o que a gente geralmente faz. Então, por ser utilizado com mais frequência, alguns polígonos eles recebem nomes especiais. Olha só. Então, aqui no quadro, a gente tem os polígonos que a gente acaba tendo um nome especial para eles porque eles são utilizados com mais frequência. Então, aqui, por exemplo, um polígono de 3 lados a gente chama de triângulo, certo? Porque tem 3 triângulo. Um polígono de 4 lados a gente chama de quadrilátero, porque tem 4 lados. Um polígono de 5 lados a gente chama de pentágono, certo? Porque penta vem de 5. Um polígono de 6 lados a gente chama de hexágono, ok? Um polígono de 7 lados a gente chama então de heptágono. Um polígono de 8 lados a gente vai chamar de octógono. Esse vocês escutam bastante. Quando vocês têm aquelas lutas de MMA, por exemplo, eles lutam num octógono. Então, eu sei que vocês conhecem algumas dessas palavras. Por que eles lutam num octógono? Porque é num espaço que é formado ali por 8 lados, certo? A gente tem também um polígono de 9 lados, que a gente chama de eneágono. E por fim, um polígono de 10 lados, que a gente chama de decágono, tá? Existem alguns outros ainda, né? Alguns outros polígonos com nomes especiais. Por exemplo, o de 11 lados a gente chama de undecágono. O de 12 lados a gente chama de dodecágono. O de 15 lados, daí, a gente chama de pentadecágono. E o de 20 lados a gente chama de icoságono, beleza? A partir desses polígonos, ou seja, os demais polígonos, como o polígono de 13 lados, ou de 18 lados, ou de 25 lados, eles não têm nenhum nome particular, tá? Não tem nenhum nome específico. Então, eles seriam só um polígono de 13 lados, ok? Os outros aqui que a gente tem o nome, a gente utiliza bastante, tá? Então, às vezes no exercício fala lá, considerando um pentadecágono.
Você já tem que saber que o pentadecágono tem 15 lados. Ele não vai te falar isso. Então, esses polígonos que têm nomes especiais, você precisa saber a relação do nome com a quantidade de lados de cada um deles. Beleza? Então, só para relembrar, né? A gente já estudou sobre polígonos, a gente acabou de fazer toda uma revisão. É importante lembrar também que os polígonos eles podem ser divididos em convexos ou não convexos. Qual que é a diferença? O polígono, para ser convexo, ele precisa que todos os segmentos de reta com extremidades no interior do polígono tenham os seus pontos situados dentro desse polígono. Como assim? Como na figura aqui. Um polígono convexo, então, se eu traçar qualquer linha dentro desse polígono, essa linha sempre vai ficar completamente dentro do polígono. Agora, um polígono não convexo, se eu pegar uma linha e conseguir que ela saia para fora do meu polígono, ou seja, ela começa de um ponto do polígono e termina em outro ponto do polígono, mas ela passa um pedaço por fora do polígono. Esse tipo de polígono a gente diz que é um polígono não convexo. Então, por exemplo, ali nas nomenclaturas a gente tinha um polígono que era um eneágono, eu acho, mas eu não vou conseguir fazer um eneágono aqui. Eu acho que eu não consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. No caso aqui deu 8 lados. Observem que esse polígono ele não é convexo, porque eu consigo passar aqui, ó, uma linha que sai para fora do meu polígono, certo? Outro jeito legal também de saber se o meu polígono é convexo ou não é eu fazer da seguinte maneira. Deixa a prof desenhar aqui um polígono convexo e aí um polígono não convexo. Vou fazer aquele ali que tem na figura ali. Por exemplo, se eu pegar, então existe essa maneira aqui, eu desenhar uma linha do meu polígono e ver se essa linha sai em algum momento para fora, tá? Agora, o outro jeito que existe é eu fazer prolongamentos nos lados do meu polígono, tá vendo? Eu tô traçando retas aqui que são concomitantes aqui com os lados do meu polígono. Observaram que todas essas retas que eu tracei, nenhuma delas tocou o meu polígono, ela não passou por dentro do polígono. Agora, num polígono, isso é um polígono convexo, tá? Quando isso acontece, ele é um polígono convexo. Quando eu traço as linhas no meu polígono, e em algum momento essa linha corta, tá vendo? Eu tô traçando concomitante aqui, no caso, na mesma posição dos lados. Quando uma dessas linhas, ó, corta o meu polígono, ele é um polígono, então, não convexo, tá? Então, esses dois tipos de polígono, convexo e não convexo. Geralmente, quando a gente estuda sobre polígonos, a gente trabalha com os convexos, tá? Porque eles são mais fáceis de estudar. Eles têm mais padrões, né? Quando eu trabalho com um polígono não convexo, eles fogem muito do padrão. E aí eles não têm como estabelecer relações entre eles, tá certo? Então, quando a gente for estudar aqui sobre polígonos, a gente vai estar sempre trabalhando com polígonos convexos, beleza? Mas é importante que vocês saibam que existem os convexos e os não convexos, ok? Bem simples, né, gente? Isso daqui foi uma aula somente de introdução aí. Relembrando todos os nomes, relembrando todos os elementos dos polígonos, relembrando aí o que é polígono convexo e não convexo. Então, assim, os exercícios vão estar bem fáceis de vocês fazer, porque vão ser só de definição, bem tranquilos, tá? Aproveitem para fazer esses exercícios e aprender um pouquinho mais sobre polígonos. Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu espero vocês na nossa próxima aula, então.